Muito bem, pessoal. Então, nós vamos dar sequência aí ao nosso estudo da legislação trabalhista, né, do direito do trabalho, e hoje nós vamos começar a falar sobre as parcelas in natura, né, as parcelas que compõem essas obrigações, que compõem o próprio contrato de trabalho, que é o tema da nossa próxima aula, e vamos começar pela figura da remuneração e do salário, né? Olha só, quando a gente fala em salário, né, a gente fala daquilo que representa uma retribuição do salário. Desde a antiguidade, se vocês fizerem uma pesquisa histórica sobre a questão do salário e da remuneração, os senhores verão que, desde que a gente tem algum tipo de direito para quem trabalha, a gente esbarra na figura do salário, ou seja, a ideia da instituição do salário, de pagar pela mão de obra, ela se confunde com a própria evolução do que a gente conhece hoje como direito do trabalho. Nós já falamos sobre esse histórico aqui, né? Nós já sabemos, por exemplo, que na época da escravidão sequer tinha algum tipo de recompensa, não tinha salário, não tinha nada pelo trabalho, né? Falando também, por exemplo, da servidão, apesar dela ter alguma vinculação a um processo produtivo, na verdade, também a gente não tinha a figura do salário como retribuição. E aí, a partir da Revolução Francesa, né, é que a gente começa, nós temos a Revolução Francesa, depois temos a Revolução Industrial, e aí a gente conhece, né, começa efetivamente a conhecer a ideia da remuneração, né, pelo trabalho, principalmente através do que ficou conhecido, né, como Manifesto Comunista, e também com a encíclica Rerum Novarum, aquela que a gente mencionou ela lá do Vaticano, né, Papa Leão XIII, que realmente foram marcos para a questão de retribuir o trabalho humano, né, através de pagamento, através de valores, de forma tal que você permitisse ao empregado a subsistência própria, né, do trabalhador e da sua família pela força dos seus braços. Então, observem, senhores, que quando a gente fala em remuneração, em pagamento, em salário, isso se confunde diretamente com a figura do direito do trabalho por um motivo muito simples. Você tem um contrato de trabalho uma obrigação, como a gente até já comentou aqui, uma obrigação principal do empregado, que é prestar serviço. E, em razão dele prestar serviço, ele tem um direito principal, que é ser remunerado, receber por esse serviço. Da mesma forma que, quando você olha o lado do empregador, do patrão, você vai observar que ela tem um direito, né? O patrão ele tem um direito garantido, um direito principal, que é o de receber e usar a mão de obra. Mas ele também tem uma obrigação principal, que é pagar por essa mão de obra. Então, a obrigação principal do trabalhador, prestar serviço, corresponde ao direito principal do patrão, que é receber o serviço. Já o direito principal do empregado, receber salário, corresponde à principal obrigação do patrão, que é pagar o salário, né? Então, vejam, senhores, que essa correspondência ela é muito clara, né, no direito do trabalho. E aí, a gente tem que pensar na figura do salário do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito do trabalho. E aqui vem uma característica muito forte que justifica, por exemplo, aqueles princípios que a gente estudou. Lembra do princípio da proteção, né, que fala que o empregado é a parte fraca, hipossuficiente do contrato de trabalho, etc., etc. Vejam bem, a natureza jurídica do salário, senhores, ela é uma retribuição, ela é um pagamento, né, pela prestação do serviço. Ou seja, um direito do empregado, em virtude da existência de um vínculo de emprego, certo? Em que há a prestação do serviço e, pela prestação do serviço, há uma retribuição, né? Então, vejam os senhores que isso dá para a figura da remuneração, para a figura do salário, uma proteção especial da lei. Qual que é essa proteção? Que a gente chama de natureza alimentar, ou natureza jurídica alimentar, ou natureza jurídica alimentícia, ou natureza alimentícia do trabalho, tudo a mesma coisa. Fato é que o direito considera o salário, o pagamento ao empregado em retribuição da sua mão de obra, de natureza alimentar e reveste essa parcela salarial de uma proteção legal. Por exemplo, o salário é impenhorável, né? Essa natureza alimentar do salário caracteriza, entre outras coisas, em razão dessa contraprestação
fruto de um contrato de trabalho, né, contra a prestação da prestação de serviço, da mão de obra, isso passa a revestir, né, passa a ter uma proteção, revestir o salário de algumas condições favoráveis em razão dessa natureza alimentar. Olha, o empregado trabalha porque precisa do salário, e é com o salário que ele mantém a si e a sua família, questão de subsistência. Daí, vem alguns princípios, vem algumas proteções especiais ao salário, que é aquilo que a gente já estudou lá nos princípios, alguns deles, né? Por exemplo, irredutibilidade salarial. Você não pode diminuir o salário do seu empregado, né? O salário é irredutível. Ah, mas, professor, já vi casos de mexer na hora extra. Ok, diminuir a jornada e tal, tudo bem, mas o salário, se o cara ganha 1.200, você não pode pegar e passar para 1.000. Se ele ganha 3.000, você não pode falar, vem cá, a partir de amanhã você ganha 1.500. Isso não existe, né? Inalterabilidade contratual. Você não pode, irredutibilidade salarial, você não pode prejudicar o empregado. Então, vejam, senhores, que é um tipo de proteção, né? A figura, por exemplo, da impenhorabilidade é outra proteção. Você, se tiver bem material, uma moto, um carro, um motivado, desde que não seja bem de família, né? Claro, um imóvel comercial, etc. Se você tiver uma dívida, esses imóveis, esse patrimônio, ele pode, por exemplo, né, a moto, o carro, etc., os imóveis, os bens imóveis, eles podem sofrer constrição judicial, podem ser penhorados, podem ser levados a leilão para pagamento de dívida. Salário, não. Né? Se você tiver só uma conta salário, que você recebe, é o seu salário mensal, ele é impenhorável, por força dessa proteção e por força dessa garantia que o salário tem de natureza jurídica alimentar. Né? Nós vimos, por exemplo, lá o princípio da integralidade, né, e da intangibilidade salarial. O salário, ele tem duas garantias. Primeiro, ele tem que ser pago de forma integral, né? Você não pode pagar o salário de forma picada. O máximo que a legislação permite, no salário mensal, é um adiantamento, em regra, 40%, e um restante até o 5º dia útil do mês seguinte. É assim que funciona a lei com relação ao pagamento de salário. Você pode ter um desconto a título de adiantamento, né, geralmente dia 15, dia 20 do mês. Esse desconto equivale a 40% do seu salário, e o restante, o saldo, você vai até o 5º dia útil do mês seguinte receber. Então, não tem negócio de ficar pagando salário, por exemplo, picado. Outra questão, o salário, ele tem garantia quanto a não sofrer desconto ilegal. Desconto que pode ser feito no salário são só os descontos previstos em lei ou em convenção coletiva, se houver acordo para isso, né? Então, você pode ter o desconto do seu vale-transporte, se você usar, você pode ter o desconto do seu INSS, você pode ter o desconto, por exemplo, de um plano de saúde convencionado pela empresa, pelo empregado, previsto em convenção coletiva, mas você não pode ter, né, imposto de renda, você vai ter o desconto lá e tal, mas você não pode ter descontos que a lei considere legal, porque se garante também que o salário não pode perder o valor financeiro que ele tem, porque é com ele que o empregado, como a gente disse, mantém a si e a sua família, quem dele depende. Então, observem que essa figura, né, da intangibilidade salarial, essa figura da natureza jurídica da remuneração do salário, é algo que vem para dar proteção ao empregado, né, e para garantir que, desse salário, o empregado vai conseguir a sua subsistência própria e da sua família. Né? Agora, nós temos que entender, quando a gente fala de contraprestação financeira, a figura do salário e a figura da remuneração. Olha só, salário, quando eu falo salário, eu estou dizendo o seguinte, aquele pagamento, aquela contraprestação que é paga ao empregado pelo serviço que ele prestou, em razão dele ter um contrato de trabalho. Como a gente falou, tem natureza alimentar. Né? E remuneração? A remuneração, senhores, ela engloba a soma daquelas parcelas que o empregado recebe. Não só o salário, aquele salário contratualmente definido, né? Salário por mês, salário por hora, por dia, por semana, por quinzena, por tarefa, não só isso, mas também aquelas outras parcelas, aquelas vantagens e valores que o empregado recebe em razão do contrato de trabalho. Por exemplo, a hora extra não é salário, é hora extra, mas compõe a remuneração do empregado. Se o empregado fizer no mês 10 horas extras, além do salário, ele vai receber naquele mês mais 10 horas extras. Né? Se ele tiver trabalho noturno, trabalho de 22 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte, nós vamos estudar isso aqui, ele vai receber, além do salário, o adicional noturno. Se a atividade dele for periculosa, exponha ele a perigo, ou insalubre, nociva, faça mal à saúde,
ele vai receber, além dos salários adicionais, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, né? O sujeito recebe um percentual, ou recebe uma comissão, um empregado lá, por exemplo, vendedor, além do salário, ele vai receber comissão, vai receber esses percentuais, alguma gratificação. O cara vive viajando, então ele recebe diária para viagem, está previsto lá na convenção coletiva dele, ou no contrato de trabalho, que para viajar ele tem reembolso de despesa, recebe uma diária de viagem para alimentar, para abastecer um veículo e tal. Essas outras parcelas além do salário, que somadas a gente chama de remuneração. Então, remuneração é aquele conjunto, né? Aquela soma do salário e dos demais benefícios, das demais parcelas que o empregado recebe. Enquanto que o salário é aquele valor puro e simples pela retribuição do serviço, né? Então, vejam, os senhores, que a CLT ela regula essa figura, e eu vou pedir aos senhores que façam a leitura lá na CLT do artigo 457. Ele vai falar exatamente isso. O 457 ele vai dizer que compreendem-se na remuneração do empregado, além do salário, né, aqueles valores que são pagos diretamente pelo empregador, também como da prestação de serviço, por exemplo, uma hora extra, serviço extraordinário, como eu disse, que é um adicional de salubridade, serviço em condição que faça mal à saúde, enfim, aqueles valores, né, que decorrem do contrato de trabalho em razão de uma determinada prestação de serviço sob determinada condição, mas que vão além do salário, né? Por exemplo, todo empregado recebe hora extra? Isso é uma pergunta, tá? Se alguém puder responder aí, ó. Vamos lá, Ana. Abre lá para o senhor. Diana, conversa comigo. Boa noite. Não. Ele não é todo empregado que recebe hora extra. Quem vai receber hora extra? O empregado que fizer hora extra, né? Todo empregado recebe adicional de salubridade? Não. Só o empregado que receber em condição nociva, prejudicial à sua saúde, né? E assim vai. Então, observam os senhores que remuneração é um gênero, é aquilo, né, que engloba as parcelas e as contraprestações recebidas pelo empregado, enquanto que o salário é espécie específica, pagamento pelo serviço prestado na base ajustada pelo contrato. Seu salário mensal vai ser de R$2.000. Trabalhou um mês, o salário é 2.000. Agora, se fez hora extra, se fez adicional, se tem outras coisas, vai calcular e vai receber também. Tudo isso é a remuneração, mas o salário é aquele 2.000 combinado e tal, etc. Perfeito? Até aqui, está tranquilo? Entenderam bem? Beleza. Então, vamos lá. Uma coisa importante é que quando eu falo em direito do trabalho e falo em parcela trabalhista, essas parcelas elas são calculadas, né? Então, obviamente, elas variam de acordo com vários fatores, né? Variam de acordo com as situações e circunstâncias que são vivenciadas naquele período de tempo, geralmente mensal. A regra geral é que a remuneração ela tem várias unidades, o salário tem várias unidades, mas no Brasil, a forma mais difundida é a remuneração mensal, né? A grande maioria dos contratos são celebrados em troca de um salário mensal, né? É possível, nós vamos ver aqui outras remunerações, outras unidades de remunerações, mas a regra geral, a mais disseminada no nosso modelo, é a mensal. E aí, uma coisa importante é que, quando eu vou falar em pagamento de direito trabalhista, por exemplo, um 13º salário, por exemplo, férias mais um terço, que são parcelas decorrentes, né, do contrato de trabalho, eu coloquei isso lá na aula texto que os senhores receberam, essas verbas elas são calculadas não com base no salário, mas na remuneração. Se o empregado faz hora extra durante o ano lá, quase todo mês sim, mês não, ou na maioria dos meses, de forma habitual, ele faz hora extra, ou se ele trabalha em condições salubres, recebe adicional de salubridade, quando chegar no final do ano que ele for receber o 13º, ou quando chegar o momento de ele tirar as férias, essas férias, esse 13º, eles serão calculados com base na remuneração, no salário, mais aquelas parcelas que regularmente, habitualmente, ele recebe em razão da contraprestação dos serviços. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Quando eu falar em cálculo, quando a gente falar em parcela trabalhista ser calculada, a gente vai utilizar a remuneração. E aí eu coloquei lá na aula texto para os senhores essas verbas que vão compor essa remuneração, né? Hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade, salubridade, descanso semanal remunerado para quem for comissionado, né? As comissões, gratificação, quebra de caixa, gorjeta, salário pago por fora, enfim, tudo aquilo que o empregado recebe que vai compor a base de cálculo, né? Agora, muito importante fazer uma ressalva aqui no seguinte sentido: salário não é só pagamento em dinheiro, né? Se a empresa cria benefícios
e gera para o empregado algumas benesses, né, algumas situações favoráveis que representam valores financeiros, isso a gente considera no direito do trabalho, que a gente chama de prestação in natura. Prestação in natura são esses benesses, né, esses benefícios, essas vantagens que as empresas ou os empregadores, eles criam, né, como uma forma de gratificar pelo trabalho ou pelo cargo ocupado. Por exemplo, tem empresa que fornece veículo para o empregado, né? O empregado trabalha, vai trabalhar, usa o veículo da empresa no trabalho. Tem empresa que fornece diária para o empregado, para ele poder alimentar, etc, etc. Tem empresa que, conforme o tipo de empregado, tem que mudar, o cara vai mudar, prestar serviço em outra cidade ou em outro estado, paga aluguel, né? Eu tive um caso aqui uma vez que o sujeito veio da Itália trabalhar aqui numa empresa italiana perto de Belo Horizonte, né, na região metropolitana. E o cara falou, olha, eu vou, mas eu quero um veículo para andar, né? A empresa, na época, deu um determinado carro lá para ele andar, eu preciso de uma casa para morar com a minha família, aí foi alugada uma casa para ele lá no bairro Belvedere, né? Eu preciso de escola para minhas filhas, eu preciso que vocês me deem uma bolsa escolar, aí consegui 2 bolsas para eles numa determinada escola aí de Belo Horizonte. Eu preciso de 2 passagens, para 2 vezes por ano, passagem para a Itália, porque meus pais são vivos, são idosos, da minha esposa também, e eu vou para o Brasil, recebo o salário que estão propondo, mas eu quero ter isso. 2 vezes por ano eu quero ir à Itália 15 dias para ver meus pais, levar minha esposa, meus filhos, minhas filhas e tal. E no moral da história, o cara veio, a empresa bancou isso para ele durante um bom tempo, né? Depois, quando ele saiu da empresa, que ele foi mandado embora, o que ele fez? Ele entrou na Justiça do Trabalho, porque isso é prestação in natura, né? Então, isso compõe o salário dele. Por quê? Porque não é com o salário que você se mantém, o salário não é para você pagar necessidade básica. Então, quando a empresa te dá um carro, é menos despesa para você. É uma forma da empresa aumentar seu ganho. Por quê? Porque você não vai ter que pagar nada com o carro. A empresa vai pagar tudo do carro. Então, é menos despesa para você. Quando a empresa te dá uma casa para morar, você não vai gastar com habitação, nem com aluguel, nem com prestação, nem nada. Seu salário fica maior. Porque se eu ganho 5 mil, tenho que tirar 1.000 para pagar um aluguel, meu salário é menos, assim, o valor financeiro do meu salário ele cai, porque é 5, eu pago 1.000 de aluguel, sobra 4. Agora, se eu ganho 5 mil mais lugar para morar, eu não gasto com a casa. Então, é uma forma de aumentar a minha remuneração. E assim sucessivamente. Então, observe, os senhores, que a lei ela regula essa questão. Né? Toda vez que a empresa, por força do contrato de trabalho, do costume da região, fornece de forma habitual ao empregado, né, esses benefícios, tá certo? Não, isso vai integrar o salário, chamado de parcela in natura, não pode ser retirado, né? E lembrando, não pode ser também questão de bebida alcoólica, droga, essas coisas. Mas se for benefício, moradia, habitação, vestuário, etc., principalmente habitação e alimentação, são considerados salário e utilidade. Por quê? Porque são valores, né? São fornecimentos de benefícios que representam uma utilidade, né, para o empregado, tá certo? E, regra geral, representam de 20% a 25% do salário contratual dele. Então, essa reforma trabalhista, né, ela fez uma mudança nessa legislação, mas ainda assim a gente tem o salário de utilidade, por exemplo, como a figura da moradia, né, do fornecimento de veículo para andar. Agora, a reforma trabalhista, ela mudou isso um pouco, ela tirou prêmio não é mais salário de utilidade, né? Ajuda de custo não é salário de utilidade, auxílio alimentação, se não for em dinheiro, se for em vale, não é salário de utilidade. Agora, se você der dinheiro, você pegar para falar, eu vou te dar R$ 500 todo mês para ajudar na sua alimentação aqui. Se amanhã ele for na justiça, esses R$ 500 vai entrar na base de cálculo do salário dele. Então, você vai ter que pagar depois fundo de garantia sobre os R$ 500, você vai ter que pagar depois 10º, você vai ter que pagar depois férias, mais um terço sobre esse valor, porque não pode ser em dinheiro, ok? Diária para viagem, se houver prestação de contas, olha, eu vou te dar aqui R$ 100 para você gastar durante a viagem, com alimentação, com não sei o que lá. Se você tiver que prestar conta, né? Prestar conta de quanto você gastou, nota fiscal, pegar notinha do restaurante, abastecimento de carro, etc., também não vai ser salário de utilidade. Abono também não é considerado mais salário de utilidade, o resto é. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, principalmente os senhores que vão orientar empregadores, com aquilo que se fornece ao empregado, porque conforme for
benefício que você criar, primeiro, você não pode tirar. E segundo, isso pode virar salário. Futuramente, ele pode ir à justiça e reconhecer que aquilo era um benefício, que aumentava o valor salarial dele, porque ele ficava livre dessas despesas, e aí isso será a base de cálculo para tudo. Se você pagar 13º, férias mais um terço, fundo de garantia, cria-se um passivo trabalhista, né? A Renata está perguntando se isso é para todo o regime de CLT. É para todo o regime de CLT que se inclui, Renata, na condição do artigo 457 de benefício salarial. O empregado doméstico, não. Por exemplo, você perguntou sobre o empregado doméstico. O empregado doméstico alimentar na sua casa, isso não vai aumentar o salário dele, por causa da tipicidade da forma de prestação de serviço, e por causa da lei específica também do empregado doméstico, né? Existe uma legislação específica que define a questão dos direitos. Então, por exemplo, o empregado doméstico é muito difícil, né? Você conceder ao empregado doméstico um auxílio moradia. Tem casos de empregado doméstico que reside na casa do patrão, por exemplo. Isso é possível, mas aí não é o patrão fornecendo para ele um valor para ele pagar a moradia. É igual o caseiro. Por exemplo, o caseiro do sítio, ele reside no sítio. Não seria razoável, por exemplo, que ele fosse e voltasse, por exemplo, todo dia e tal, etc. Então, são situações específicas decorrentes da forma de prestação, né, e da própria especificidade da prestação de serviço. Aqui, regra geral, é quando o empregador ele fornece uma utilidade que, mesmo fora do ambiente do trabalho, o empregado se beneficia dela em caráter próprio. Por exemplo, olha só, se eu te dou um carro, você é minha funcionária, eu te dou um carro para andar. Aí você pode ir para a praia no carro nas férias, você pode viajar no feriado, você pode, por exemplo, ir para onde você quiser final de semana. Isso é um benefício muito grande. Você não precisa manter um carro para ir para a praia, você não precisa manter um carro para dar final de semana, você anda no carro da empresa. E toda a despesa, a empresa banca. Então, isso acaba virando um benefício financeiro. Então, é mais nesse sentido, tá bom? Beleza? Ficou claro aí? Faz um joia para mim. Muito bem. Então, senhores, a gente tem que ter cuidado, né? Porque essas utilidades, elas podem ser consideradas. Então, eu coloquei lá, consideradas como salário. Então, eu coloquei lá para os senhores quais são, né, as utilidades que a lei não considera como salário, né? Então, por exemplo, vestuário, equipamento para o empregado utilizar no local de trabalho, por exemplo, se ele te dá um notebook lá na empresa, você utiliza o notebook, ou agora home office, né? Nós estudamos na aula passada a figura do home office ou do trabalho remoto, ela te dá um notebook para você usar no trabalho. Isso não é benefício, né? Porque você tem para usar no trabalho. Educação, por exemplo, vamos supor que você é funcionário de uma instituição de ensino e ela te fornece lá, nessa instituição de ensino, a possibilidade de estudar um curso na própria instituição. Isso também não vai ser salário, né? Desde que seja matrícula, mensalidade, essas coisas. A questão, por exemplo, de transporte. A empresa, vamos supor que você está trabalhando numa mina. Então, você está trabalhando lá na mina da Mutuca. Aí só tem transporte até na 040. Então, você desce lá na 040, vem um ônibus interno da empresa, te pega na 040 e te leva lá dentro da mina. Isso também, obviamente, né, em razão do deslocamento para o exercício do trabalho, não é considerado salário, né? Se você faz um seguro de vida, né, ou um acidente pessoal, a empresa faz um seguro para você, também não é considerado salário. Previdência privada, tem empresa que estimula o empregado, por exemplo, banco, estimula o empregado a pagar uma previdência privada. Olha, eu pago a metade, você paga a metade. Isso também não é considerado por lei salário-utilidade. Vale cultura. Em Minas Gerais a gente quase não tem isso, mas São Paulo e Rio, Curitiba também, as empresas dão vale cultura para o empregado, né? De vez em quando ele recebe um valor para ele poder ir num teatro, num cinema, assistir uma atividade cultural e tal, etc. Aqui a gente até não tem essa prática, mas a lei também não considera como utilidade. Eu coloquei isso em detalhes para os senhores lá na... A Valorec, te interrompendo só um minutinho, a Valorec, depois que assumiu o Cine Brasil ali, colocou isso para algumas empresas aqui em Belo Horizonte. Tem o Vale Cultura. Eu nunca não me esbarrei ainda com esse caso, não. E aqui eu nunca vi, para falar a verdade, tá? Eu não tenho nenhum cliente que dê Vale Cultura para empregado. Mas é um negócio muito bacana, né? Assim, me parece um negócio muito legal, né? Mas o mineiro também, ele é mais conservador, enfim. Mas é uma iniciativa muito bacana. Mas fato é, senhores, que essas questões, por exemplo, né, de assistência
de serviço médico, aqueles planos odontológicos, né? Ou reembolso de despesa por medicamento, tem convenção coletiva, por exemplo, de empresa que dá reembolso de óculos, aparelho ortopédico, prótese, enfim, despesa médica hospitalar com saúde, né? Por plano ou por cobertura de indenização, de reembolso de despesa, também não é considerado para fins de cálculo de salário, nem de salário-utilidade, né? Uma coisa, senhores, importante é a questão do pagamento do salário, né? A regra geral salário é pago em dinheiro, moeda corrente do país. Prazo de pagamento, até o 5º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Pode ter adiantamento, como eu disse, mas não é obrigatório. Mas sempre tem que ter o recibo de salário. É a figura do contra-cheque, ou do lerite, né? E esse recibo de salário, ele tem que trazer especificado o que está pagando para o empregado. Salário, né? Qual a referência, 30 dias, por exemplo, valor do salário, se tiver desconto de INSS, percentual e valor, se tiver desconto de vale-transporte, valor do desconto de vale-transporte, enfim. Contra-cheque, o recibo, o olerite, ele tem que ser claro, ele tem que permitir leitura e entendimento do que está escrito ali, e tem que discriminar parcela. Né? Você receber, assim, um valor lá, recebi da empresa tal, R$2.000 referente ao pagamento de todos os meus direitos do mês de março. Não tem valor nenhum. Se você fez hora extra, vai ter que vir lá, salário, R$1.500, hora extra, 150, adicional noturno, 90 e pouco, um exemplo, tá? Adicional de salubridade, 110, tem que discriminar o que está pagando, quanto é aquela parcela e referente a qual período, né? Qual a referência que se refere àquele pagamento. Se não, o recibo é chamado de pagamento complessivo, pagamento que abrange tudo, de forma completa. E isso o direito do trabalho não reconhece. Se você fizer um recibo desse tipo para o seu empregado, recebi R$2.000, referente a todas as parcelas que eu tiver direito do mês de março, dando plena quitação para nada mais reclamar em juízo, incluindo hora extra, escreveu o que você quiser no recibo, do jeito que você quiser, fica como pagamento de salário de R$2.000. O resto nada foi pago. Então, por isso que nos contra-cheques é obrigatório discriminar, né? Vocês já viram nos contra-cheques, você tem que discriminar parcela, referência e valor. E esse recibo tem que ser assinado pelo empregado. Ah, professor, mas eu já vi casos que o empregado não assina o recibo. Não é correto. O correto é assinar. Mas o que pode substituir isso? O recibo de transferência para uma conta salário, para uma conta pessoal. O empregado não assinou o contra-cheque, mas você fez o pagamento através de um depósito bancário, não um crédito bancário em dinheiro, realizado na conta de titularidade do empregado. Né? Então, você tem lá a identificação de como você fez o pagamento daquela quantia. Então, isso pode substituir a assinatura. Não é o ideal. O ideal é que, mesmo com o recibo de pagamento, você colha, né, a assinatura no recibo do empregado. Outra coisa importante é a figura do empregado analfabeto, né? Porque tem gente que não assina, não tem leitura, e aí, nesse caso, é válido, tá, gente? A digital. Pegar lá, meter o dedão lá e colocar, isso vale, tá? A lei reconhece, no caso do empregado analfabeto, colher no recibo a sua impressão digital, tá certo? Outra coisa importante, como eu disse, é a figura do adiantamento. O adiantamento, ele é um direito, não é obrigatório. Então, o empregado, se ele não quiser receber adiantamento, a empresa não tem como obrigar. Tem empresa que força a barra, mas, em regra, é um direito, não é uma obrigação. E esse adiantamento, ele, em regra, ele pode, né, ser pago entre o dia 15 e o dia 20 do mês, regra geral, dependendo do fechamento da folha, né, porque tem empresa que fecha a folha por período diferente, mas dentro do mês, se o fechamento for de 1º a 30, regra geral, esse adiantamento é de 40% do salário, né? Tem que ver se a convenção coletiva prevê alguma situação específica, ou acordo coletivo, se existe, mas se não existir, entre o dia 15 e o dia 20, 40% do valor do salário. E o restante, como eu disse, no 5º dia útil do mês seguinte. Beleza? Ok? Até aqui, senhores, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alain, Maiara, Eduardo, Gabriel, Thaís, Brenda, Vinícius, Gésum, Ana Carolina, Renata, Fabienne, Vitória. Nada? Então, seguindo aquele modelo nosso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui, vou fazer a gravação,
de 8 a 10 minutinhos, vou mandar outro link lá no grupo para a gente ir para a segunda parte da aula de hoje. Combinados? Beleza? Combinado. Até já. Combinado, beleza. Até já.